Ok, parte 3, bora. Mas onde que a reforma da Previdência te atrapalha? Especificamente a reforma da Previdência. Eu acho que o termo mais apropriado seria onde ela prejudica. Bom, em vários pontos. Todavia, para ser mais objetivo, vou pegar de exemplo o aumento da idade mínima, considerando o aumento de vida dos brasileiros. Esse estudo aparentemente está correto, porém é uma média. Logo, os últimos 5 estados que não tiveram aumento na expectativa de vida, que também terão a idade mínima aumentada, serão concretamente prejudicados. São eles Maranhão, Piauí, Alagoas, Roraima e Rondônia. Como é que você aumenta a idade mínima por uma média, sendo que 5 estados da federação não tiveram esse aumento? Você acha que a reforma atrapalha essas pessoas? Eu acho mais, eu acho que ela prejudica. Ok, eu concordo. A média é um argumento muito propício para beneficiar quem está acima e prejudicar quem está abaixo. Você não acha que tem que ter pelo menos, para quem não contribuiu, pelo menos um mínimo para o pessoal viver com dignidade? Sim, isso vai ao encontro com a ideia de estado de bem-estar social. É isso que a reforma faz. Não, isso nós já temos através do sistema BPC. O que a reforma faz com isso é adiantar R$ 400 para os beneficiados desse sistema e, criminosamente, as propagandas e os defensores dessa reforma não dizem para esse pobre que esse valor será descontado 5 anos à frente. Ou seja, que ele vai passar 10 anos ganhando um valor abaixo do mínimo. O que é melhor, receber um dinheiro com 65 anos ou com 60? Depende, como eu acabei de falar, você tem que explicar para esse cara que esse adiantamento vai ser descontado dele dos 65 aos 70. Você está explicando que ele vai ficar 10 anos recebendo um valor abaixo do mínimo? Ou só está falando que ele vai receber um adiantamento mais cedo? Aí já é maldade e desonestidade. Sim e não. O sistema BPC faz exatamente isso, mas acho que você não leu bem a PEC 6/2019, conhecida como a PEC da Previdência. O artigo 41, ela diz que será dado para as pessoas com 60 anos, ou seja, 5 anos antes da aposentadoria atual, o valor de R$ 400. E esse valor é continuado até que essa pessoa tenha idade para se aposentar de verdade, que seria a atual da Previdência, 70 anos de idade. Ou seja, por 10 anos essa pessoa ganharia R$ 400 pela aposentadoria. Após isso, vai ser o salário mínimo, como a aposentadoria funciona até hoje. Outras reformas simplesmente alteram a idade mínima e os valores e pau no cu do idoso. Essa pelo menos dá algum valor até que ele se aposente de verdade. Não tem perda de valor ou desconto após 10 anos e nem abane o sistema BPC. Não inventa não, né? Tipo, pelo amor de Deus, você leu mesmo a PEC ou você só viu de um produtor de conteúdo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se lá é tão bom, por que as pessoas fogem de lá para tentar entrar, inclusive se afogam na hora para tentar entrar em outros países? Por diversas razões. Uma delas pode ser a mesma do brasileiro que vai para a gringa, ou seja, tentar uma vida melhor porque lá o dinheiro vale mais, porque a segurança de lá é melhor, porque não concorda com a política, etc, etc. O que é de grande imbecilidade é generalizar tudo dizendo que as pessoas vão para lá porque as leis trabalhistas não dão tantos direitos. Isso é uma conclusão burra e que é propagada por vocês. Mas pera, se uma pessoa está indo para outro lugar com menos condições trabalhistas para ter melhores condições de vida, isso não é contra toda a CLT, que na teoria existe para proteger o trabalhador dando mais condições de vida? Parece que o trabalhador não quer ser tão protegido assim, não é? É justo sim fazer esse comparativo. Não distorce, cara. O senhor leu a PEC? O senhor leu a PEC? Sim, Quantas páginas o senhor leu? 66. Mas por que você está fazendo essa pergunta? Porque eu quero entender o motivo que o senhor é contra a reforma da Previdência atual. Porque ela prejudica os mais pobres. Se ela prejudica, por que ela vai diminuir a alíquota de 8% para 7,5%? Bom, primeiro é que na prática essa redução de alíquota que ajuda o pobre é de R$ 5 mensais. Mas em contrapartida ele é prejudicado em vários pontos. Para não estender muito eu vou destacar 3. 1. Professoras da rede pública se aposentam hoje com 50 anos de idade e 25 de contribuição. A reforma muda isso para 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. 10 anos a mais de trabalho prejudica essa professora? Na minha concepção, sim. 2.
Trabalhadoras rurais hoje se aposentam com 55 anos de idade e comprovação de 15 anos de atividade rural. Com a reforma, isso muda para 60 anos de idade e passa a cobrar 20 anos de contribuição. 5 anos a mais no campo debaixo de sol quente prejudica ela? Na minha visão, sim. E esse cenário se agrava quando olhamos para as professoras e trabalhadoras rurais dos estados que não tiveram aumento da expectativa de vida, mas vão ter esses aumentos na idade. Repito, Maranhão, Piauí, Alagoas, Roraima e Rondônia. 3. Sabe o casal de idosos que vive só com a renda do marido? Situação típica no Brasil. Hoje, se ele morre, a esposa passa a receber o valor e não sente o impacto financeiro. Mas, com a reforma, a renda dessa senhora cai pela metade. A reforma retira direitos dessa idosa? Sim, retira 50%, portanto, prejudica ela. Então, os R$5 a menos dessa redução de alíquota não é nada comparado ao que os mais pobres perdem do outro lado. Você tem certeza que você leu? Enquanto todos teriam que trabalhar até 65 anos, que seria a idade atual, trabalhadores rurais e professores têm privilégios que podem se aposentar mais cedo. Esse privilégio na nova Previdência é reduzido. Mas ainda existe, ainda é um privilégio deles. E no caso vamos corrigir os erros aqui. Professores, homens, se aposentam hoje com 50 anos ou 30 anos de contribuição. Essa mudança vai para 61 anos ou 35 anos de contribuição. Agora, já para as professoras, mulheres, são 45 anos ou 25 anos de contribuição, atualmente. E isso vai mudar para 56 anos ou 30 anos de contribuição. Da próxima vez, tenha cuidado para não trocar o gênero, senão vai que tem uma surpresa na hora H, né? Sobre os trabalhadores rurais, mais ou menos. Vou ter que esclarecer algumas coisas e falar do gênero de novo, né, Ded? Como está hoje, homem se aposenta com 60 anos e mulher com 55 anos. E ambos se aposentam com 15 anos de contribuição. Se aprovada, a idade para homens passa a ser 65 anos e para as mulheres 60 anos. Agora eu não entendi, já que você está criticando a Previdência e se sente tão informado e diz que leu, então, nesse caso, a Previdência é ainda pior. Em 2020, a idade será acrescida em 6 meses a cada ano, até a mulher ter 62 anos para se aposentar. Ou seja, em 2024, se tornará um padrão 62 anos para se aposentar, no caso de trabalhadores rurais. Isso o Deadpool nem mencionou, mas aqui ele comete um erro sobre a idade de contribuição. Ela permanece a mesma até 2020. A partir daí, acrescida em 6 meses a cada ano, até ter os 20 anos de contribuição. Ou seja, os 20 anos se tornar um padrão de contribuição só vai acontecer em 2030. E agora sobre o terceiro caso dele. Isso é uma medida constitucional, ela não pode ser alterada de certa forma. Mas isso a Previdência só alega quando há um caso de morte natural, por assim dizer. Já que a morte por acidente de trabalho, morte por doença profissional ou morte por doença de trabalho, o valor permanece o mesmo. Porra, Ded, faz seu trabalho direito aí, meu. Você lê a mesma PEC? Nem pra criticar você consegue. Abrir e ver o número de páginas pra responder o ator, mas depois ver o resumo no Facebook te faz ser apenas um ignorante falando mentiras na internet. O que a senhora acha sobre a homofobia? Obviamente deve ser combatida. É legal colocar um homossexual num paredão de fuzilamento? Óbvio que não. Guevara, que a senhora tá com a blusa aí, fazia isso? Ah, ele fazia? Mas qual a fonte dessa afirmação? Porque até onde eu estudei há uma mistura de informações para concluir algo ridículo. 1. Cuba perseguia os gays. Considerando que na época o homossexualismo era considerado doença pela Organização Mundial da Saúde, Cuba os levava compulsoriamente para clínicas de tratamento. E provavelmente Che Guevara fazia isso, pois ele era médico. Um erro crasso e histórico reconhecido pelo país até hoje. Esse é um ponto. Ele odiava e fuzilava gays? Fuzilava gays, lésbicas, japoneses, estrangeiros, brancos, pardos e todo mundo que ele considerava ameaça. Isso porque eles estavam em uma guerra civil. Você acha honesto eu dizer que o exército brasileiro é racista porque na ditadura ou no regime militar que seja, havia negros dentre as pessoas mortas?
Então, também não é honesto você concluir que Che Guevara era homofóbico porque tinham gays dentre os mortos da Revolução. Agora, se você tem uma fonte dizendo que ele fuzilava gays, única e exclusivamente por serem gays, por favor, eu gostaria de ler. A ideia que ele odiava gays também decorre de algumas passagens em que ele chama um ou outro de viadinho. É isso que você está considerando para falar que ele era homofóbico? Tá. Já que esse é seu critério, pela mesma lógica, você está assumindo que Bolsonaro e Olavo de Carvalho são homofóbicos, certo? Temos um acordo então? Então você quer uma fonte? Tá bom. O próprio Fidel. Ele fez uma declaração pública e escreveu na sua biografia dizendo que matou, demitiu e levou para os campos de concentração para trabalho escravo só por serem gays. Se o motivo é homofóbico ou pela doença, eu já não sei. Ele não entrou nesses detalhes ao longo da vida. Mas é sabido desde sempre que homossexualidade não se pega. Era uma doença mental que a pessoa nascia com ela e nunca teve cura, apenas tratamento para controle. Ou seja, ele nunca tratou homossexuais. Ele matava por eles serem um gasto e prejudicial ao seu regime. Na sua biografia ele diz que se arrepende, mas até aí o que tem de criminoso que se arrepende depois de ser pego não dá pra contar, né? A diferença da ditadura é que não matavam por ser negros. Negros nunca foi uma doença ou algo do tipo, mas concordo em um ponto, não dá pra concluir nem que ele era e nem que ele não era homofóbico. Tudo bem, então tudo bem dar pescotapa no debate. Negativo, eu entendo a indignação do Ciro diante da provocação, mas acho que aquele desequilíbrio dele deu margem para você se vitimizar e fazer política nos mesmos moldes que você critica a esquerda. Portanto, uma clara demonstração de hipocrisia da sua parte. Sim. Verdade. Em alguns momentos ele faz isso com ironia para apontar a incoerência da esquerda, mas em alguns vídeos ele também fala sério sobre isso, se vitimizando. Caraca, finalmente. Com isso finalizo a resposta da resposta. Da próxima vez, vê se pesquisa direitinho para não falar bosta, tá? Mais uma vez, links na descrição, gente.